capítulo de número 5, versículo 17. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ao qual é muito conhecido da igreja, ao qual iremos meditar. E eu peço que você me ajude a pregar. Deixe a sua Bíblia aberta para estarmos fazendo uma exposição da palavra dinâmica, que possamos entrar na história e refletir na palavra de Deus, que Deus ele tem algo para tratar comigo e com você. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus. Apenas o 17, mas se a gente se aprofundar, é poderoso para as nossas vidas. E o versículo 17, ele é para quem teve uma experiência com Deus há pouco tempo. Porque a Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, mas as coisas velhas já passaram, mas tudo se fez novo. Irmão, se eu falar aqui o nome Paulo, o que nos vem à memória é o apóstolo Paulo. Só que esquecemos que foi um perseguidor da igreja, mas a nossa mente lembra logo das coisas boas que ele fez ao Evangelho. Então lembramos logo do apóstolo Paulo. E não é diferente, porque a regeneração de Cristo, ela nos faz esquecer quem éramos, pecador. E quando estamos em Cristo, quando nos tornamos nova criatura, a Bíblia vai dizer que Jesus joga no mar do esquecimento tudo aquilo que fizemos de errado. Não é que vamos ter uma amnésia, mas é que não ficamos mais corroendo naquele passado, porque Cristo nos liberta desse passado terrível. Então, irmão, esse versículo ele vai muito a fundo, porque há uns 6 anos atrás, se você perguntasse quem é Henrique, e muitos diriam, era assim, 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 pecador. Mas se você perguntar hoje, quem é Henrique? O irmão Henrique. O irmão da igreja, da Lili e do pastor Jailson. Então, o irmão Jesus, ele transforma o ser humano de uma forma tremenda. E quando a gente fala em transformação, a gente vai para Ezequiel 36, 26. E se você me ajudar a pregar, você vai estar lendo comigo. Glória a Jesus. Alguém se habilita a estar lendo Ezequiel 36, 26. Glória a Jesus. 36, 26. Glória a Jesus. Alguém achou? 36, 26. Amém. 36, é isso? 26 é. Ok. E eu vos darei um coração novo, e colocarei um espírito novo dentro de vós, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Glória a Jesus. Irmãos, é mudança de vida total. Quando a gente se entrega a Cristo, quando a gente aceita Jesus, não pense que acabou, eu vou para o céu. Quando a gente aceita Jesus, irmão, a gente é transformado pela palavra de Deus. E quando a gente é transformado, aquelas coisas velhas que ficaram no passado, que outra hora era pedra de tropeço em nossas vidas, outra hora era motivo de vergonha, mas Jesus pega, dá um banho e diz: eis aqui, um novo ser, uma nova criatura. Então se fala aqui, irmão, de transformação total. Ezequiel deixa claro que Deus nos dá um novo coração. Glória a Jesus. E João também vai falar, João 3,3. Vamos estar lendo, glória a Jesus.
Porque, como eu disse, é uma pregação dinâmica, onde a gente lê, onde a gente ouve, onde a gente aprende. João 3,3, muito conhecido, vai vos dizer, glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E será que eu vou entrar no céu, irmão, aceitar a Jesus e ficar da mesma maneira? Jesus, Ele quer nos transformar. Ele quer que a gente chegue lá ao céu de glória. Então a gente precisa ter um renascimento. Certa vez Nicodemos vai questionar a Jesus, dizendo: como pode um homem já velho nascer de novo? Mas é de dentro, irmão. Ezequiel deixa claro, é um novo coração, um novo ser, que aquelas coisas que outra hora era da carne, agora vamos fazer a vontade de Cristo. Glória a Jesus. E se você disse que é crente, se você aceitou a Jesus, temos que andar conforme a palavra de Deus. Não podemos dar brecha, irmão, para outro tipo de ensinamento, para outro tipo de coisa. A verdade bíblica é a palavra de Deus. E Jesus, Ele nos deixa claro, fazer novo o que era velho. Não é nascer de novo, é aquele trapo de imundícia que éramos e tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é transformar quem não era nada em uma pessoa de honra, uma pessoa de caráter, uma pessoa, irmão, que Deus pode dar testemunho. Glória a Jesus. E quando fala em nascer de novo, a gente volta para Romanos. Glória a Jesus. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 4. Glória a Jesus, que vai nos dizer: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então perceba que a Bíblia a todo momento está dizendo que a gente tem que ser diferente. A gente tem que andar em novidade de vida, andar em Cristo Jesus, que Ele vai nos levantar para levar a palavra do Senhor. Já imaginou, se você refletir agora e lembrar tudo que Deus fez na sua vida? Não foi bom? Imagina levar adiante. Se Deus fez na minha vida, eu também quero passar ao próximo. Glória a Jesus. E ainda em Romanos a gente vai ver, irmão, que o velho homem, ele foi morto. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, irmão. É novidade de vida. Quem está em Cristo diz adeus ao pecado. Não tem brecha para o pecado. Glória a Jesus. Agora vamos ver um exemplo, irmão, glória a Jesus, de velhos hábitos que a carne produz na gente, quando a gente não anda em novidade de vida. E se a gente for para Salmos, número 51, verso 5, quem é que me ajuda a pregar aí? Salmos de número 51, verso 5, glória a Jesus. Bíblia, irmão, ela é um manual da vida. Se a gente começar a folhear e adentrar nela. 51, verso 5. Verso 5. Eis que fui formado em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. A nossa natureza, irmão, ela já é pecaminosa. A Bíblia deixa claro quem já fomos gerados do pecado. Isso é o fruto de quem vive na carne, de quem ainda não conheceu a Cristo e quem não foi ainda uma nova criatura. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 vai dizer, glória a Jesus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, vai dizer assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aquele que nasceu de novo é diferente. Não mais de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, ou seja, sem pecado.
sem mancha. Irmão, quem é de Cristo é diferente. Glória. Quem é de Jesus anda diferente, fala diferente, se importa diferente. Então, outra hora, outra pessoa perguntou assim, disse: mas por que vocês se importam tanto com a vestimenta? A vestimenta ela não leva o crente ao céu. E eu respondi: realmente, a vestimenta ela não vai te salvar, mas ela diz quem você é. Ela diz quem é o crente. Porque o crente ele é diferente no falar. Quando você chega em um ambiente, você conhece uma pessoa que é de Deus apenas no falar, no vestir e no jeito que se porta com as pessoas. Glória a Jesus. Então, temos que ser diferente, irmão. Glória a Jesus. E a carne ainda vai produzir uma velha natureza que torna a pessoa não salva, mas um filho do diabo. Aí você pergunta: um filho do diabo? Se a gente for para Romanos ainda, voltar e ler Romanos 6:23, olha o que a Bíblia vai dizer, irmão. Porque o salário do pecado é a morte. Glória a Jesus. Não é isso? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meu irmão, somos de Cristo. Temos que viver como Cristo. Aí a gente vai dizer outra hora: ah, mas é difícil servir a Jesus. Irmãos, se a gente meditar nesse livro, nela contém aquilo que precisamos para chegar à salvação. Então, se eu andar numa vida fazendo a vontade da carne, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E se chegar o momento e eu não ter mais a oportunidade de me arrepender, porque a gente não sabe o dia da manhã, e a gente hoje tem uma oportunidade de servir a Deus, de fazer a sua vontade, de ser crente de verdade e de não brincar com o Evangelho, porque, irmãos, hoje, nos dias atuais, a gente vê em noticiários, em jornais, que tem pessoas que andam escandalizando o Evangelho. E se a gente trazer para esse assunto, esse tema que a gente está trazendo aqui, está totalmente contrário do que nos manda a palavra. E se a gente for para 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 9. 1 João, capítulo 3 e 9, glória a Jesus. A Bíblia vai dizer assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nascido de Deus. E quem não é de Deus é do diabo. Então, irmãos, a gente tem que entender que Deus, Ele faz morada em nós. A partir do momento que a gente levanta a mão e começamos a seguir firme, a servi-lo, para fazer a vontade dele, ele nos coloca uma semente, para que vivemos em novidade de vida, para que vivemos conforme a palavra, e não demos brecha para o pecado. Muitas são as situações que o diabo tenta nos colocar, para não chegarmos aqui hoje. Verdade. Quantas das coisas hoje não já aconteceu para você não vir para a igreja? Agora, se você é uma pessoa que não faz nada, um exemplo, você não gosta de ir para a igreja, você não canta, você não prega, você não é evangelizador, você não faz nada, o diabo vai se importar contigo para quê? Agora, quando você diz: eu vou à igreja, eu vou adorar, eu vou glorificar, ele fica tentando, ele fica criando laços, ele usa um, ele usa outro, para que eu e você não cheguemos aqui. E muitas das vezes a gente está com os pensamentos errados, e a gente chega aqui na casa do Senhor e começa a ouvir a palavra de Deus, e Deus ele tem alimento para nós todos os dias aqui. E quando a gente ouve aquela palavra ou aquele louvor, aquilo vai refrigerando a nossa alma, aquilo vai nos aliviando, e aquele pensamento mal que a gente tinha, Deus faz esquecer. Então, se você, irmão, está em Cristo, ande
em novidade de vida. Ande conforme a palavra. Mas agora vamos ver os exemplos daquele que faz a vontade de Deus. Foi o que lemos agora, 1 João 3,9. Mas vamos ler também, glória a Jesus, 2 Coríntios 5,21. Quando a gente anda em novidade de vida. Olha o que a Bíblia vai dizer, 5,21. Glória a Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. E aquele que está em Cristo, ele é justo. Tanto é que Deus vai dar testemunho de um homem chamado Jó, e diz que ele é justo. Então aquele que anda segundo a palavra de Deus, ele tem que andar na justiça. E muitas das vezes a gente pode dizer: ah, mas é difícil ser justo. A vida é tão injusta, as pessoas são tão injustas. Mas lembramos aqui que somos de Cristo. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E não podemos, irmão, deixar que outra coisa venha abalar os nossos pensamentos. A Bíblia vai dizer o que nos separará do amor de Cristo. Então não existe nada, irmão, que está acima do amor de Cristo, do amor de Deus. Então temos que colocar isso em mente. Mais importante é Deus. Amém? Mais importante na minha e na sua vida é servir a Deus, é fazer a vontade dele. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Quer ser bem sucedido? Entregue a sua vida a Deus. Seja obediente à sua palavra. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E se a gente for ler, entrar, meditar na palavra de Deus, a gente vai ver vários exemplos de homens de fé que foram bem sucedidos, irmão. Agora eu não digo financeiramente, bem sucedido consigo mesmo. A maior riqueza do homem aqui na terra, creio eu, é ele ser obediente a Deus, ter a sua família caminhando com Cristo. Porque essas coisas materiais a gente adquire, possui, vai embora, adquire de novo. Mas quando a gente constrói algo de Deus, o diabo ele não consegue tirar de nós, irmão. Então que possamos estar firmes a cada dia na palavra de Deus, nos seus caminhos. E vamos ver ainda outro exemplo em 2 Pedro 4, que vai vos dizer, 2 de Pedro, glória a Jesus, capítulo de número 1, versículo 4, que diz, glória a Deus, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Glória a Jesus. Então a palavra de Deus diz aqui que Deus, ele tem nos dado grandes promessas. Glória a Jesus. Para que a gente seja participante da natureza divina. Então, irmão, quando a gente está em Cristo, a gente é de Deus. Mas quando a gente não faz a vontade dele, a gente começa a se distanciar cada dia mais de Deus. A Bíblia vai nos relatar que o que afasta o homem de Deus é simplesmente o pecado. E se a gente viver errando, pecando, Deus ele vai se afastando. Muitas das vezes a gente anda desanimado, não sabe porquê, mas Deus ele tem sentido falta de cada um de nós. Isso é em oração, isso é em jejum, isso é em leitura da palavra. Porque quando a gente está em Cristo, a gente quer, falando aqui popularmente, comer a Bíblia. A gente quer estar todo momento sentindo a presença de Deus. Irmão, é maravilhoso demais sentir a presença de Deus. E um exemplo disso, eu digo por mim,
Quando eu estou na presença de Deus, irmão, nada me abala. É notícia ruim daqui, é notícia ruim dali, e eu ali sereno, tranquilo, calmo. Porque a presença de Deus, ela é maior que tudo em nossas vidas. E quando a gente sente essa alegria, é coisa que não tem explicação, irmão. Então imagina a gente sentir essa presença por alguns segundos. É bom, imagina sentir todos os dias. Sabe qual é a chave para sentir todos os dias? Fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente não vai entender. Mas quem disse que a gente precisa entender? Basta a gente confiar. Porque a Bíblia vai me dizer que a vontade de Deus para conosco é boa, perfeita e agradável. Então, se eu depositar minha confiança em Deus, eu sei que vai vir o melhor para a minha vida. Eu sei que não vai me faltar nada. Eu sei que não vai me faltar alegria, alimento, vestimenta. E Deus, irmão, Ele tem um cuidado tão especial pelos seus filhos, que a gente volta para o Antigo Testamento e vê que Deus cuidou do povo ali no deserto de uma forma extraordinária. A Bíblia vai dizer que nem os calçados, nem as vestimentas se gastavam. Glória a Jesus. E esse cuidado é especial. Aí a gente vai para a Bíblia e começa a observar se a gente, que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus. Glória a Jesus. Deus, irmão, Ele tem que ser tudo em nossa vida. Deus, Ele tem que ser o centro da atenção. Muitas das vezes tem momentos que queremos, deixar de lado. Tem momentos que o inimigo ele tenta nos distanciar da presença de Deus. Mas como somos nova criatura em Cristo Jesus, andamos em novidade de vida. E que possamos estar firmes a cada dia, seguindo firme, buscando a Deus e pedindo, Senhor, nos abençoe, nos guie pelos caminhos. Não é fácil, mas é preciso e é o único caminho que podemos seguir. Aleluia. Glória a Deus. E eu agradeço, irmão, a minha rica oportunidade de poder trazer essa mensagem como reflexão, de poder trazer aquilo que Deus queria tratar com alguém, e eu até comigo mesmo, e que Deus possa te abençoar e te guiar e te orientar em cada decisão que você tomar. Porque se a gente não consultar a Deus, irmão, para tomar uma decisão, a gente vai pagar o preço lá na frente. E não é melhor a gente orar para tomar a decisão do que ter que orar arrependido para Deus tirar da onde a gente entrou. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Meus irmãos, fica à vontade, querido. Que Deus possa abençoar o nosso irmão Henrique, para a glória de Deus. Palavra edificante aos nossos corações. E é muito bom a gente poder ouvir Bíblia, né, irmão? Eu sempre costumo dizer para os irmãos aqui que nós prezamos muito a palavra de Deus. Nós temos como prioridade a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus é uma das prioridades maior deste ambiente de adoração. Porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos corrige, é a palavra que vai nos dar direção, é a palavra que tem a resposta que nós precisamos. O maior erro das pessoas é pegar o número de WhatsApp de pessoas que, entre aspas, se dizem usados por Deus, e vai tentar interagir com aquelas pessoas a fim de receber uma revelação da carne, de pensamentos, e até algumas pessoas, por falta de maturidade e de conhecimento bíblico, às vezes ainda chega para pessoas. Eu até ensino isso aqui para vocês, que não caiam nisso. Todas as pessoas que chegarem para você e dizer: eu preciso que você faça uma oração por mim, para que Deus revele alguma coisa. Eu nem oro. Primeiro, que eu não trabalho com revelação.
A revelação quem dá é Deus. Enquanto uma pessoa, ela procura você para fazer uma oração por ela, e diz assim: faça uma oração por mim, para Deus te revelar alguma coisa, eu nem oro, varão. Na mesma hora eu digo: olha, procure outro que trabalha nessa área. Eu trabalho com a verdade, eu trabalho com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, eu sempre digo aqui, irmão, se a palavra de Deus ela não te der direção, não é profecia que vai dar. Se a palavra de Deus ela não mudar a vida do ser humano, não é profetada de ninguém, irmão, que vai mudar. Eu creio no dom da profecia, eu creio no dom da revelação, mas, irmão, esses tipos que usam por aí afora não entram na minha mentalidade, nem tem base na palavra de Deus. A revelação ela vem sim, a profecia ela vem, mas se tem um meio que Deus tem usado nesses últimos dias, nesse século 21, se chama a palavra. Se tem uma coisa que levanta o homem, é a palavra. Se tem uma coisa que muda a vida do homem, é a palavra. Eu não fui resgatado por profetada de ninguém e nem visagem de ninguém, não. Eu fui, irmão, resgatado ouvindo a palavra, porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ela que nos dá a direção para chegar no céu. Você só está aqui hoje porque você ouviu a palavra. Você só está aqui hoje transformado. Sabe essa vida que você tem hoje? Não foi por revelação de ninguém, foi pela palavra. Foi ouvindo as sagradas escrituras. Por isso que Jesus ensinou aos seus discípulos e disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não decide por todo mundo e entregar mensagens proféticas. Ele não decide por todo mundo entregar revelações como muitos andam fazendo por aí. Não, ide pregar o evangelho. Mostra que Jesus é o caminho. Mostra que Jesus é a vida. Mostra que Jesus conduz o homem para o céu. Mostra que para a vida do homem tem saída sim. Mostra para aquela pessoa que está nas drogas que Jesus liberta. Mostra para aquela pessoa que está na prostituição que Jesus tem o poder de libertar. Mostra para aquela pessoa que está no alcoolismo que Jesus tem poder de libertar. É isso que a igreja tem que fazer, é pregar o evangelho. Sabe por que muitas das vezes está faltando muita conversão de alma, irmão? É porque o povo está saindo do evangelho. Mas aqui nós preservamos o evangelho que dá direção divina para a humanidade. Todas as oportunidades que você tiver e aonde você estiver, pregue o evangelho. Não se preocupe em chegar num ambiente como muitos fazem, presbítero Antônio, por aí afora, e é triste ver isso. Muitas pessoas têm as oportunidades de pregar o evangelho, é convidado para pregar o evangelho, mas quando chega nas igrejas quer demonstrar conhecimento. Mas quando chega nas igrejas quer demonstrar ibope, quer ser aplaudido pelo povo, e começa com muita balela. E ele levanta a mão de lá e pega na mão de cá e é grito para cá, grito para lá. Eu também grito, irmão. Mas quando eu grito eu sei porque eu estou gritando, viu, irmão? Quando eu grito é porque o negócio já está transbordando dentro de mim. Aí é grito de lá, grito de cá e é uma mensagem cá. E começa, abre a Bíblia. Lê o texto. 5 minutos de Bíblia. O resto é grito, revelando o CPF. A primeira, olha, irmão, não vem para mim essas coisas. Não vem. Porque quando a pessoa falar o primeiro número do meu CPF, eu já expulso porque é demônio. Quer revelar meus dados para alguém fazer tramicagem no meu nome. Isso não funciona, irmão. Hoje olha, irmão, é tanta coisa, é tanto tipo de evangelho que a gente vê hoje. E Deus está revelando o CPF, o nome do CPF, o número, a placa do teu carro. Irmão, que evangelho é esse? O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. No tempo do evangelho de Cristo, que é esse que nós preservamos aqui, a gente não via isso. A gente não via a revelação do tamanho da roda da carroça de Faraó, a cor da veste de Faraó. Qual era o tipo de cinto que João Batista andava? Irmão, isso não é evangelho. O evangelho de Cristo fala da cruz.
O Evangelho de Cristo fala de mudança de vida. O Evangelho de Cristo fala de transformação. O Evangelho de Cristo fala de libertação. Esse é o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, eu digo uma coisa: tenhamos cuidado, que nós possamos, como igreja de Cristo, preservar o Evangelho e não cair nessas coisas por aí afora. Cuidado, irmão. Conheça a Bíblia, ame a palavra, e você não vai ser confundido por nada nessa terra. Você vai ter uma vida totalmente centralizada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero encerrar neste momento aqui dizendo uma pura verdade para os irmãos. Cuidado, irmãos. Nós vivemos em uma época que é difícil. Vai surgir muitos tipos de doutrina ainda na terra, viu? A Bíblia fala de doutrina de homens. A Bíblia fala das doutrinas de demônios. Existe doutrina para todo tipo. Cuidado. Eu sou uma pessoa muito cautelosa hoje. Muitas das vezes as pessoas até não me entendem, mas eu sou cauteloso até os ambientes que eu vou. Quando alguém hoje me convida, presbítero Antônio, para pregar, eu quero saber como é aquela igreja primeiro para ir lá. Qual é o evangelho que é pregado ali? Porque eu confesso para os irmãos que eu participei de um culto, fui convidado a pregar, e de repente lá é uma pastora, respeito, mas não tem base bíblica para ministério pastoral feminino. Não tem um versículo bíblico que confirme pastorado feminino. Não existe isso. Mas tudo bem, cada um. Cada igreja tem sua doutrina. E a pastora daquela igreja convidou o povo à frente e fizeram uma roda de fogo. E eu sentado lá no púlpito, e ela fez uma roda e disse: eu quero convidar os irmãos, vamos para fazer uma roda aqui. Botaram 4 jovens no meio dessa roda e começaram, irmão, a orar. Começaram a orar. De repente começou tudo ao mesmo tempo sapatear e marchava. E o jovem que estava no meio ficava tudo bebinho de tanto rodar. Aí caíram no chão e disseram que era poder de Deus. E eu fiquei olhando. De repente aquele jovem começou tudo a sapatear. Um pegava na mão do outro e um puxava para cá. E eu pulo também. Agora, irmão,